Esse é o primeiro vídeo do nosso canal literário, um canal que vai tratar sobre livros, literaturas, e aqui eu vou dar dicas sobre leitura, sobre as leituras que eu mais gosto, que mais me influenciam, né? Então, para esse primeiro vídeo, eu quero começar indicando uma obra que eu gosto demais, que é essa daqui, Cora Coralina, Os Meninos Verdes. Um dia, os meninos verdes apareceram no quintal da casa velha da ponte. E agora, dona Cora, o que é que se faz com esses serizinhos estranhos? São gente, bicho ou salta-caminho? Enfim, essa obra de Cora que se propõe a ser voltado para o público infantil, é também para o público infantil, porém possui alguns elementos aqui que podem ser analisados sob uma outra ótica. O público adulto também pode se apropriar dessa obra para fazer umas análises um pouco mais profundas, porque aqui a gente tem um teor do fantástico, mas também temos um teor mais social, mais político. Podemos analisar essa obra com muita profundidade, né? A Cora contava essa história para os netos, né? E o resumo da história é assim: um belo dia nascem algumas plantas esquisitas lá no quintal da casa velha da ponte, e a Cora estranha aquelas plantas, e quando ela vai olhar debaixo daquelas arvorezinhas, haviam sete serezinhos estranhos que vieram junto com essas plantas. E aí a Cora, na verdade, quem vê primeiro os seres é o senhor que cuidava do quintal dela, né? E aí ele causa muito estranhamento nele, ele chama a Cora para ver, fica assustado, é uma coisa esquisita, é diferente, o que fazer com aquilo, né? Essa é a pergunta que ele lança para a Cora numa atitude de desespero, porque ele é estranho, é esquisito, é diferente, e como esquisito e diferente, ele quer se livrar daquilo. E aí a Cora analisa a situação e não se desespera. Então, um dos elementos pedagógicos que pode ser retirado dessa obra é: diante do diferente, que atitude eu tenho? Tenho uma atitude de estranhamento, mas esse meu estranhamento me conduz a querer me livrar desse diferente, ou me leva a observar o diferente. Observar o diferente para saber como lidar com ele. Essa é a atitude que a Cora tem. Essa é a atitude que a obra nos proporciona refletir, né? E aí a Cora também pede ajuda de uma vizinha, pede ajuda de um especialista, um médico que ela traz e pede para que analise aquelas criaturas. E um outro elemento que podemos retirar daí, porque diante de uma situação diferente, diante de uma circunstância estranha a mim, o que eu faço? Eu sei, eu estou pronto a lidar com aquilo, eu sei como resolver aquilo, ou aquilo exige de mim que eu consulte pessoas especialistas no assunto, que eu consulte alguém que seja mais sábio do que eu naquele assunto, né? Então Cora, ela busca ajuda, ela busca construir esse cuidado, né? Ela não se exime do cuidado porque ela não quer se livrar dos seres diferentes, porque essa é a atitude primeira do senhor que cuidava do quintal. Vamos nos livrar desses seres. A Cora não quer se livrar desses seres, ela traz a responsabilidade para ela, cria vínculo com aqueles seres, assume aquilo para ela e chama pessoas para ajudá-la nessa empreitada do cuidado, da observação. E aí outro elemento que a gente pode retirar desse contexto: a calma, né? Com o diferente, como é o meu olhar? É um olhar atento ou é um olhar apressado? Como que eu olho para esse diferente? Já vou logo tirando conclusões do que fazer, de como cuidar e de para onde levar, onde ele pertence, ou eu me demoro um pouco mais? Tem esse elemento forte na obra, né? A paciência.
a observação, o discernimento diante do diferente ou no trato com o diferente, né? No final da história, a Cora destina os meninos para Brasília, né? Tem um simbolismo, aí tem vários simbolismos. Quem estuda a literatura de Cora e a biografia de Cora acaba encontrando nessa obra alguns simbolismos, como por exemplo o número dos meninos verdes, fazendo uma analogia ao número de filhos dela. Pode ser também. E outros também pegam aí o simbolismo da questão do verde e do porquê os meninos verdes vão para Brasília, né? O verde que significa esperança e depois que atingem a estatura de 12 centímetros, ela delega a responsabilidade desse cuidado para Brasília. Então, por que os 12 centímetros, né? No universo mais rural, mais de agricultura, 12 centímetros é a estatura que a planta atinge para o replantio. É um dos simbolismos que é cogitado. E aí, quando atingem 12 centímetros, é transferido o cuidado para Brasília. Brasília, meninos verdes, a cor verde. Então, dizem aí o simbolismo da esperança que vem de Brasília, né? A Cora, quem estuda a vida dela, sabe que ela admirava muito o presidente JK, que era o presidente da época em que essa obra nasceu. E então o fato dela transferir esse cuidado dos meninos verdes para Brasília e para o Planalto, onde eles foram viver, pode trazer aí esse significado de que a esperança vem de Brasília, a esperança pode vir de algum político, né? Cora não ficou imune a isso, né? Muitos têm essa esperança, depositam a esperança na figura de algum político, infelizmente, muitos têm isso. E a Cora não passou imune a isso, então ela admirava JK, então alguns falam também disso. Agora, o interessante dessa obra é que os elementos a serem explorados nela, eles possuem uma variação de amadurecimento intelectual grande. Você pode trabalhar essa obra com crianças muito pequenas e aí você se detém só aos elementos que lhe forem pertinentes, à faixa etária, e você pode ir aprofundando. Então, uma obra que ela não fica estagnada numa única idade. E você pode, inclusive, trabalhar a obra entre adultos, porque há elementos políticos, sociais a serem analisados aqui. Já foi um tema de um dos nossos encontros literários, esse livro, Os Meninos Verdes. Então, é uma obra que eu recomendo muitíssimo, principalmente sob essa ótica da pedagogia do trato com o diferente, da paciência, do acolhimento, do criar vínculos, do ter responsabilidade para com o outro. Você pode trabalhar essa história com o seu filho, você pode trabalhar na sua escola, se você é professor. Então, a recomendação de leitura que eu quero deixar para esse nosso primeiro vídeo é essa daqui. Cora Coralina, Os Meninos Verdes. Boa leitura!